nós vamos começar com os ofícios locais. Nós vamos começar hoje com um paralelo do que é o local, o lugar onde nós chamamos de família, o lugar onde nós chamamos de church, de igreja, eclesia ou eclésia, cada um vai pronunciar do jeito que quiser. Hoje nós vamos falar disso, daqui, de onde nós estamos, tá? Para ficcionar a situação, pega a mão esquerda aqui, ó, faz assim, ó. Apóstolo, pastor, desculpa, apóstolo, profeta, faz assim, ó, evangelista, pastor, aliança, aí você já segura e fala pastor, isso, e o último dedinho, mestre, perfeito? Esse aqui é um exemplozinho que foi dado por um irmão há muitos anos atrás e que eu acho que é muito importante a gente usar essa dinâmica só para transferir conhecimento para vocês, tá? Agora do lado de cá nós vamos tratar os ofícios locais que precisam ser esclarecidos no coração de vocês. E eu quero ajudar vocês a entender que a teologia fez algumas pessoas confundirem um pouco isso. Nós já temos aqui um corpo diaconal aqui dentro. Deveriam estar outros diáconos aqui para entender, mas eles vão precisar estudar isso aqui para eles entenderem. Hoje o primeiro tema que nós vamos conversar no dia de hoje, além de entender a igreja local e esse episcopado, tá? Você precisa entender um pouco mais como é que funciona essa autoridade. Olha que interessante que quando a Bíblia fala dos ofícios de edificação, ofícios de edificação, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, esse é o de edificação. Quem que eles edificam, Wagner? A igreja local. Quem está comigo? Quando fala desse grupo aqui, está falando de que uns foram chamados. Quem me entendeu? Agora quando fala desse grupo aqui, a conversa é diferente. Quem quer ver qual é a conversa? 1 Timóteo capítulo 3, abre lá. Olha o versículo 1 do capítulo 3 de primeira epístola do apóstolo Paulo ao servo fiel Timóteo, tá? Fiel é a palavra. Se alguém deseja o quê? Deseja o quê? Ser bispo? Não, é episcopado. Não, e não dá nem para traduzir isso aí, gente. Olha que legal, o que significa essa palavra, tá? Embora até dá para traduzir sim. Olha o que significa essa palavra, ó. Inspeção, supervisão, ofício, cargo, função, trabalhar. Tá falando de um ofício. Aí sim entra a questão do bispo, tá? Eu gosto da palavra episcopado porque ela vai abranger o sentido total. O bispo não vai abranger, ele é um sentido de. Por isso que eu prefiro mais a palavra episcopado. Repara para você ver que quando está falando de alguém que quer ter responsabilidade, está falando de desejar ser. Quando fala de ofício, uns foram chamados para. Esse é o primeiro detalhe que eu quero que vocês entendam. Quando fala de apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre, está falando de chamados. Quando fala de episcopado, de um lugar local, está falando de desejar. Olha lá, ó. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Está vendo que estar na igreja local é um desejo, pessoal? Não tem muito só a ver com o chamado, quem me entendeu? Tem a ver com a lei da demanda, isso aqui vai assustar algumas pessoas. Tem a ver do desejo de servir. E tem a ver da boa consciência de ser útil no reino dos céus. Assim que eu me envolvi com o evangelho, eu entendi que tudo que eu era, tudo que eu tinha, precisava servir ao... Se eu queria ter um eletrônico, eu queria que o meu eletrônico servisse a Deus. Eu queria que o meu computador servisse a Deus.
Eu queria que tudo que eu tivesse servisse a Deus. Quem está me entendendo? Entenderam ou não? Então aí está o ponto crucial. Então aqui é um desejo, um almejo. Aqui é chamado. Levanta a mão direita, desejo e almejo. Mão esquerda, chamado. Perfeito? Alguns falam chamamento. Um dia eu vou descobrir se isso existe no português. Tá mais parecendo as palavras que eu invento do que o português mesmo. Perfeito, gente? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho aqui sobre vamos fazer um panorama aqui de leve? Vamos lá. Quem quer entender um pouquinho disso aqui de um todo? Nós vamos tocar em tudo. Nós vamos falar desde o diácono até o bispo. E você vai ver que é interessante que as pessoas enxergam o bispo como um nível superior. Mas o tempo todo que nós estudarmos a diaconia, você vai ver que o diácono ele é muito associativo ao bispo. Olha que loucura. Tanto que os pré-requisitos para um e para outro é muito semelhante. Olha que tremendo. E você vai descobrir que por mais que existam três, não é níveis, mas três responsabilidades, todas elas se interligam. Chega a ser até assustador, tá? Agora do lado de cá, quando se trata de ofício, é um pouquinho diferente. Eu vou fazer um panorama, uma leve percepção do assunto. Então tanto os líderes que estão nos assistindo, quanto vocês, calma, a gente não vai esmiuçar tudo aqui. Nós vamos começar a esmiuçar hoje, se o Senhor Deus nos deixar, a parte do diaconato, para clarear a mente de você, sem entender o que é. Torna a repetir, o diácono não é um cara que pula na porta da igreja gritando ribalabassúbia, tá? Não é um camarada que anda no corpo da igreja com pó de café, com coador de pó de café na mão tirando oferta. Você ri, né? Ou que fica dando aqueles tapas assim, ó. Típico isso aqui, cara. Chega a ser impressionante, parece que é espiritual esse negócio. Não, pelo contrário. Mas Wagner, parece que o diácono é aquele que faz tudo. Calma, um certo sentido faz para ele. Um certo sentido faz. Mas, como eu falei para minha esposa, hoje eu quero trazer no Espírito Santo, eu entendo que Ele quer que eu fale hoje, ou usar os meus lábios para comunicar ao seu coração, a parte mais importante da diaconia, que vai além do servir, tá? Então, nós temos o profeta. O profeta e o dom profético são coisas diferentes, certo? O profeta ele tem acesso ao mundo espiritual com mais facilidade. Ele trabalha mais no mundo espiritual do que no físico. Ele é uma pessoa que reage muito ao mundo espiritual. Muito. O profeta é aquele que reage muito no mundo espiritual. Muito. Ele percebe o mundo espiritual, ele acessa, ele desfaz, ele implanta, ele gera e vive uma vida profética. Não faz sentido um profeta ser covarde. Não faz sentido o profeta ter dificuldade de falar, ser vergonhoso. Normalmente os profetas, já estou quase pregando tudo, né? O profeta normalmente ele tem a característica de, também tem muito pano para manga aqui. Ele tem a característica de ser mais sensível. Por isso que a maioria dos profetas, quando você vai tratar eles no começo, são os que mais te dão trabalho e são as pessoas que mais causam problemas. Entenderam isso? Porque a estrutura profética já mexe mais com o emocional dele. E se o profeta for uma mulher, aí que o negócio fica feio. Porque além da mulher ser mais sentimental, ainda ela vai mexer dentro do plano da profecia. Ela fica o triplo mais sensível. E normalmente os pastores, em algumas instâncias, ou os líderes desistem das mulheres e do dom profético delas. Porque elas se tornam quase que insuportáveis. Tem que ter jogo de cintura para lidar com uma profeta. Perfeito? Depois nós temos o evangelista. Nós usamos muita terminologia de missionário. Só que missionário não é uma palavra dentro de um ofício aqui dentro. Certo? Como o dom de revelação, o dom de profecia, desculpa, o dom de revelação. Não tem dom de revelação, tem dom de profecia. Tudo bem?
O evangelista, biblicamente dizendo, é o missionário itinerante. É o camarada que ama ver o poder de Deus, morre por uma alma, luta em prol dela, quer de qualquer forma que as pessoas sejam salvas. A alma dele geme e chora pela salvação das pessoas. Ele quer ser a resposta literal e real do coração de Deus para os perdidos. O evangelista é aquele que arranca a roupa do corpo e serve as pessoas que estão do lado. O evangelista geme e chora por aqueles que se perdem. O ministério dele é regado de sinais, prodígios e o poder de Deus. Um culto evangelístico é um culto onde você vê cura, libertação, milagres, mais cura, milagres, sinais nesse aspecto. Manifestações do Espírito Santo é um culto mais evangelístico, tá? Aí você tem o pastor, repete comigo, pastor. É aquele que exerce muito a paternidade de Deus. Muito, 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 gente. Extremamente muito. O pastor é aquele que vai trazer a admoestação, vai trazer o cuidado do ensino, mas é aquele que vai amar o pecador, respeitando o pecado do pecador e aguardando, como o apóstolo Paulo diz, o tempo do arrependimento do mesmo. Quer um conselho? Não discuta com os pecadores desse pastor. Você está mexendo dentro do coração dele. Você acabou de colocar a mão dentro de um vespeiro, porque você machuca o coração do pastor quando você quer agredir ou falar mal de alguém que está do lado dele, que é uma ovelha dele. Quem me entende? Por exemplo, na posição de um pastor, você vem criticar outro irmão. Você está ferindo o coração do pastor quando você faz isso. Quem me entende? O pastor tem paciência para sentar com você 700 vezes e conversar com você 1.500 vezes. O pastor tem prazer de te ouvir. Ele gosta de estar perto das pessoas. Tudo vira café. Tudo vira um momento para conversar. Por mais que ele se sinta irritado com alguns comportamentos que você possa ter, o pastor, ele é aquele cara que sempre vai acreditar em você. Ele não vai apoiar os seus pecados e cobrir eles como pode pecar, que eu estou aqui para te proteger. Pelo contrário, ele não vai deixar as pessoas te ferirem enquanto você está pecando, porque ele acredita que você vai mudar, mas vai estar o tempo todo te exortando no amor de Deus para que você saia desse buraco. Ele vai te ensinar, vai te admoestar, mas vai constantemente estar ali junto com você. Quem me entendeu, diga amém. Você vai pegar agora o mestre. O mestre é aquela pessoa que ela ama detalhes. Por isso que é o dedinho pequenininho que vai na orelha. Ela ama detalhes. Ela ama a boa explicação. A revelação para ele vale muito a pena, mas impacta mais o coração dele quando essa revelação ela é transmitida de forma detalhada. Uma pregação de um mestre é uma pregação que você vê, que encanta os ouvidos, ou é enfadonha e chata. O mestre que já está mais afiado, ele consegue transferir a riqueza dos detalhes de uma forma muito agradável. Mas o mestre que está em treinamento, ele quer ler tudo que você pode imaginar, porque tudo que ele está lendo é muito importante. Na riqueza mínima, vou criar uma palavrinha, tá? Nanoparticular, nada a ver uma nem outra. Nos mínimos detalhes, para poder compartilhar conosco. O mestre é aquele que lê o mesmo texto que você leu e arranca tanta coisa dali que você fala, não é possível que tem tudo isso no texto. Mas quando ele começa a pregar, você fala, Jesus, da onde que ele tirou isso tudo? E para ele é às claras isso acontecer. Isso é uma coisa que você não aprende, você nasce, você é. Quem me entendeu? É encantador escutar um mestre pregar. Você quer ver alguém que tem um ofício de mestre? Mas ele tem mais um ofício apostólico do que de mestre, tá? É o nosso querido irmão Luciano Subirá. Então assim, essas são as características de um mestre singular. E ele já vai dando sinais desde pequeno. Por exemplo, é só olhar meu filho Isaac. Ele chega a beirar a chatice.
Ele chega a se tornar insuportável, tem horas. Para ele tem que ser meticulosamente certinho do jeito que tem que ser. E a gente tem que ter sabedoria para observar isso dentro da criança. Perfeito? E por último, que poderia ser o primeiro, o apóstolo. O apóstolo tem um pouco do mestre, um pouco do pastor, um pouco do evangelista e um pouco do profeta. Ele manifesta todos os ofícios, não na potência máxima daqueles que executam um ofício só. E isso não significa que todos vão executar um só. Existem pessoas que podem executar 2 ofícios ao mesmo tempo, às vezes até 3. Por exemplo, o apóstolo Paulo era apóstolo e mestre, não tem como remover o mestre que está dentro dele. Quem está comigo? Tanto que ele é um dos maiores doutrinadores do Novo Testamento. E um dos que mais escreveram epístolas. Detalhadamente. É só ver o estilo de escrita de Paulo. Porque ele era um erudito, um midrashita, ele era um... Não, ele era um mestre, gente. Essa é a verdade dos fatos. E lembrando uma coisa crucial, tá? Jesus nos instrui para não sermos chamados de mestre. Você pode executar seu ofício de mestre, mas não permita que ninguém te chame de um. Mestre e pai, nunca permita que ninguém te chame disso. Então pegue essa instrução dentro do seu coração. Depois a gente destrincha isso. Nós vamos destrinchar isso em Mateus capítulo 23, é versículo único. É um texto áureo, só tem ali. Jesus deixa bem claro, e um dos pais da igreja chega até a levar a consideração muito forte, que Jesus está questionando as pessoas de chamarem Abraão de pai. Para você ver o nível da situação. E ele deixa bem claro: vós só tendes um mestre, a saber o Cristo. Muito bom, tem gente lendo a Bíblia, isso é ótimo. Então esse aqui é um panoramazinho de tudo. O apóstolo é o camarada que vai como evangelista, certo? Mas ele tem aquele cunho edificatório. Ele tem aquela capacidade de produzir uma estruturação. Ele manifesta muito bem a liderança, a arte de organizar as coisas com prudência e sabedoria. Ele consegue enxergar o potencial das pessoas. Ele tem a paciência do pastor, o amor do pastor, aquele desejo pastoral, mas ele não consegue muito tempo ficar daquele jeito. Entende? O apóstolo tem a capacidade de extrair o melhor das pessoas. Mas o confronto dele é tão bom quanto o de um profeta para a santidade. Bater de frente com o apóstolo é complicado, porque ele enfia a mão dentro do seu coração e ainda aperta. Mas uma coisa eu te garanto: você é transformado no primeiro momento que você se encontra com ele. Por isso que a Bíblia chama Jesus de apóstolo. Bispo das nossas almas e o bom pastor. E o mais legal é que a Bíblia colocou as maiores responsabilidades na pessoa de Jesus. Bispo é o que tem a maior responsabilidade dentro do corpo local. O apóstolo é da maior responsabilidade dentro dos ofícios. E o bom pastor só Jesus é, ninguém mais é. Forte, né? Então assim, Wagner, tem outras coisas, pelo amor de Deus, que não falta se eu fosse te falar tudo do apóstolo aqui. Tá? Agora do lado direito nós temos o bispo, o presbítero e o diácono. O diácono é uma pessoa que facilmente é associada a um bispo quando se trata das responsabilidades dentro da igreja local. E o presbítero, ele é um bispo neófito, um bispo novo. Quem está me ouvindo, diga amém. Está dando para ouvir ou não? Está tranquilo? Estão conectados aqui? Não se esqueça de trazer papel, caneta, isso é importante para você fazer as suas anotações. Na nossa reunião de casais aqui, a Érica deslanchava, porque ela tomava nota das coisas. Sequência de absorção, você está me ouvindo? Número 1. Segundo, você está repassando isso dentro de você. Número 2, se você anota, você aumenta a capacidade sua de absorção. Se você ensina alguém depois que você saiu daqui, sua absorção beira 90%. Tá? E se você assiste isso aqui junto com o Espírito Santo, meu amigo, você vai beirar 99 a 100% do que você observa, do que você absorve. Perfeito ou não? Então vamos lá. O bispo, ele não pode ser um novo convertido. Nós vamos falar sobre isso depois. Ele tem a incumbência, como você viu aqui, de ser supervisor, responsável por uma assembleia, por pessoas. Ele é o líder geral. Ele precisa cuidar da boa conduta local do lugar. Mas os pré-requisitos para ser um bispo não é brincadeira.
brincadeira, o negócio é violento, tá? O presbítero, ele é o pastor local. Tanto que o apóstolo Pedro diz: quando eu estava presbítero com vocês. Olha que tremendo. Aquilo que nós falamos do pastor local, a gente está falando do presbítero. Ele tem essa função. O presbítero, ele é um bispo mais novo e faz treinamento, que ainda não executou toda a infraestrutura para ser um bispo de respeito. Estão comigo ou não? Se você vê um bispo com pouco tempo de caminhada de fé, tenha certeza absoluta que aquilo é uma mera manifestação de orgulho pessoal, uma mera manifestação de se sentir e uma mera manifestação da ignorância bíblica. Perfeito, gente? Então está na hora de vocês clarear a mente de vocês. E o diácono pega seu papel e a caneta, que nós vamos falar dele agora em nome de Jesus Cristo. Tá vendo, Guga, por que eu não gosto desse trem do meu lado esquerdo? Como é que é ruim? Eu tenho que me torcer todo para vir para cá. E eu mudei algumas coisas minhas. Eu mudei algumas coisas minhas aqui, porque eu não sou mais o cara que sai pregando sem anotar. Hoje eu prefiro olhar para as minhas anotações, só para eu garantir que a soberba não tome meu coração. Tá? Tá? Toma, lindo. Agora você pode usar. O pessoal que está online, vocês vão guardar as perguntas de vocês, vocês vão fazer a pergunta de vocês presencial. Eu quero olhar o rostinho de vocês. Vocês vão estar aqui igualzinho eles. Então eu não vou responder pergunta por texto. Se você quiser escrever para manter ela no chat guardada, para você não esquecer, pode fazer isso. Deixa o chat como uma cópia, né, do que você quer perguntar depois. Aí tu vai entrar e vai fazer a pergunta junto, tá? Então vamos construir agora a ideia. Deixa eu colocar esse bichinho aqui que eu preciso dele. Vamos lá. Gente, há muitas coisas construídas na mente da gente que é muito ruim. Presta atenção na importância do porquê você está aqui dentro, tá? Pastor, vigor vigor. Se eu olhar a carinha suas, ver cansaço aqui, eu vou botar vocês para arrochar. Não tem como você querer ser um líder sem saber o que você está fazendo. Não tem como você executar um ofício sem você saber o que você está fazendo. Guga, aumenta um pouquinho para mim o spray do ar-condicionado e diminui só um pouquinho a temperatura dele, faz um favor para chegar até aqui, porque eu estou quase derretendo do lado de cá. Escuta, não tem como você exercer liderança sem saber o que você está fazendo. O que eu mais encontro no dia de hoje são líderes fracos. São pastores que estão pastoreando há anos e não sabem nem o que está fazendo da vida. Algumas pessoas falam: Wagner, por que você é tão enfático para falar? Eu não sou enfático para falar, eu sou indignado. Se você não me conhece, você vai passar a me conhecer um pouco mais. Toda vez que você me pegar nesse tom, você está vendo que eu estou indignado. E talvez eu deva estar manifestando no coração de alguém. Talvez Deus foi buscar um camarada lá no fim de Minas Gerais, que ninguém dava nada para ele, mas talvez ele viu alguma característica dentro desse rapazinho para poder expressar a indignação dele com aquilo que ele vê. Do mesmo jeito que ele fazia com Ezequiel e com os demais profetas, levando ele para ver a sujeira e a falta de preparação dos líderes antigos. Estão comigo ou não? Bate no peito e diga: eu não quero ser alguém que Deus não projetou para eu ser. Agora declare: Deus não me projetou para ser fraco, impossibilitado, inseguro e despreparado. Então, toma jeito, presta atenção e aprende, absorve, aplica e cresce.
Aqui está dizendo que o episcopado é uma coisa de grande valia se você quer. Só que, cara, chega dessa mentalidade de querer estar onde eu estou sem passar os processos que eu vivi. Se você já se encontrou com líderes que pegaram um microfone desse sem processo, o desprivilegiado ou o presente que é uma bomba foi você que recebeu. Só que eu vou pedir desculpa para você. E eu vou fazer das palavras do apóstolo Paulo as minhas. Eu trago nas minhas costas as marcas do evangelho. Um dia o irmão encostou comigo, começou a chorar. E com muito temor ele veio tentar colocar a mão no meu ombro assim. E eu não entendi por que ele estava com tanto temor. Eu falei, filho, o que você quer? E por que você está chorando? Ele falou, Wagner, eu estou com medo de te machucar mais um pouco. Eu falei, meu filho, você vai colocar a mão no meu ombro? Ele falou, não, eu estou vendo tudo que está nas suas costas. E começou a chorar. Eu falei, e é? Eu não gosto de ficar olhando muito não, senão eu lembro. Então não tem como alguém que está onde eu estou hoje não carregar os rasgos que eu carrego nas costas. E uma das coisas que eu tenho percebido é que não faz o menor sentido você querer estar onde eu estou, viver o que eu estou vivendo, ou ser alguém que representa o que Deus quer fazer. Porque, queridos, Deus não está procurando pessoas para fazer, Deus está procurando pessoas para se submeter. Deus ele não quer espaço, Deus não quer dar espaço para você ser, Deus quer um espaço em você para Ele se manifestar. Você está entendendo isso daqui? Esse microfone fala tudo que eu estou falando, perfeitamente. E um minuto que ele não representa as minhas frequências, eu já vou olhando para o DAC e falo aqui, resolve aqui para mim, que essa voz que está saindo nas caixas não é minha. Quem me entendeu? A mesma coisa vem quando se trata de autoridade. Deus não está procurando alguém que repita parte do que Ele disse. Ele está procurando quem anda com Ele, vive o que Ele vive, e só reproduz, só transfere. Como o apóstolo Paulo diz, assim como eu recebi, eu transferi a vós, na noite em que o Senhor foi traído. Quem lembra? Esse é o princípio de um líder, e um verdadeiro líder. Então, cara, se você deixa seu corpo ficar cansado numa reunião como essa, eu vou ser bastante sincero para você, cara, você não quer. Eu não vou brincar com vocês hoje, e o tom aqui é diferente. Vai, então semana que vem eu não nem vem, porque não é para você. Não é para você. Caminhar no evangelho como líder não é para quem quer viver uma vida de fraco, de dodóizice. Estão comigo ou não? Aqui é um lugar para homem em Deus e mulher em Deus. Wagner, mas a gente pode ser, guarda o que você sabe dentro do seu bolso e se abre para aprender algo novo aqui nessa noite. Com as ovelhas Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados. Com os líderes ele diz, você é pobre, cego e nu. Eu vou dar um pouquinho de ouro para ver se você se enriquece e se encontra. Você está conseguindo entender? As coisas são um pouquinho diferentes. Deus não vai mudar o amor que Ele tem com você, mas você vai perceber que quando você está realmente dentro do ambiente de liderança, a hora que é para puxar a sua orelha, Ele puxa, meu amigo, mas puxa com força mesmo. Amém ou não amém? Então você precisa entender. Deus me fez um homem que gosta de jogar xadrez. Para mim tem que fazer o sentido espiritual das coisas. Esse é meu lado mestre funcionando? Sim, é. Você vai descobrir na parte apostólica, que é onde sai muita treta, que para você ser um apóstolo, não é só nascer, tem certos pré-requisitos, e um deles é ver Jesus. Que nem eu lendo um dos comentaristas falando, olha, não existe apóstolos do dia de hoje, porque para ser apóstolo você tem que ver Jesus. Então, pois bem, não só vi Ele, como pus a mão nele. Aí como é que faz? Eu vou perder minha autoridade apostólica? Quem está me entendendo? E foi minha primeira experiência de sair do corpo. Foi Ele quem me tirou. Vocês me entendem? Então tem hora que a gente vai deixando as inseguranças tomarem conta do nosso coração por causa da filosofia pessoal e individual das pessoas. Estão comigo? Então, cara, você precisa entender como as coisas funcionam. Isso aqui não é só porque tem um lado mestre dentro de mim, não, você precisa entender. Quer ver? Eu estava falando com minha esposa, eu te falei, nega, ela, o que é um diácono? Aí já vai o lado mestre pular para fora, né? Eu falei, o que você quer dizer com isso?
Ela não quer saber o que é. Na realidade, ela só queria entender um pouco do que é. E eu queria tentar explicar para ela. Você quer entender o que é um diácono ou como ele se comporta, o que é cobrado dele? São coisas completamente diferentes. Quer ver uma coisa? Para um pastor, o pastor não é o cara que vai visitar a sua casa. Olha que loucura. O pastor, ele vai atrás da ovelha perdida, porque a ovelha que está com problema, com dificuldade e complicação, mesmo arrastada, mesmo dolorida, mesmo problemática, ela vai atrás do pastor. As 99 estavam com o pastor, ele deixou as 99 ali e foi atrás de quem? A que perdeu o rumo, a que perdeu o norte, a que o GPS dela quebrou. Dessa ele foi atrás. Jesus diz: vinde a mim vós. Ele falou: eu vou a vocês. Vocês estão conseguindo entender ou não? Está na hora de clarear a mente, gente. E é um jugo e um fardo em cima do pastor, porque ele tem que ficar indo atrás das ovelhas o tempo todo, ele tem que visitar, fazer um cafezinho, e eu lembro que esse negócio me incomodava, neguinho chorando na minha frente aqui no R. Você nunca foi na minha casa. E eu doía aquilo no meu peito, sabe? Falei, cara, isso não dá certo. Por que isso me incomoda tanto? Até eu ser confrontado pela palavra de Deus e ver que isso não é um papel de um pastor. Vai, mas significa que você nunca pode ir na minha casa? Não, nós vamos lá visitar. A gente só não tem a responsabilidade de te buscar lá, pra você vir para cá, sendo que você tem condição. Eu já falei para você, se você estiver manco, dolorido, chorando e doendo, você tem que vir. É você quem vem. Esse é um papel seu como ovelha. Agora, presta atenção. Se realmente você se perdeu, quem lembra do Luciano? Quem lembra dele? Levanta a mão aqui, ó. Ele era perdido. Quem lembra do Diogo? Vou falar em nome de duas pessoas que faleceram. Eles estavam perdidos. E como já me questionaram muito aqui no nosso meio, e como é que foi com fulano e ciclano? Eu fui atrás de ambos. Eu fui atrás deles. Realmente eu fui. Não uma, duas, três, quatro, cinco, muitas vezes. Mas eles decidiram viver uma vida diferente. E isso eu não posso obrigá-los. Quem está comigo? E o que mais me consolou, que mesmo Jesus, mesmo algumas pessoas tendo contato direto com Jesus, elas preferiram outra coisa a não ser o próprio Cristo. Estão comigo ou não? Então tem muita coisinha que você precisa aprender para tirar um jugo maligno do seu coração. E para você também não ser faltoso. Toma nota aí, diácono. O que significa? Hã? Quem sabe o que significa diácono? Oi? Como é que é? Servo. Parabéns, pode tomar a primeira nota aqui, servo. Gente, um diácono, se você for ver os léxicos assim, eles vão trazer sentido de, por exemplo, o diácono é como se fosse um garçom, um administrador, um ministro. Ele é aquele que serve. Ele traz o sentido de... Isso aqui é engraçado porque o léxico ele é complicado, porque ele traz o sentido de um servir no plano de um escravo. Olha que loucura. Aquela pessoa que está submetida completamente, sabe? Você chegava no escravo, ele servia com a alma, com a vida dele. Ele servia-se o senhor dele de um todo. A vida dele era em prol daquilo. Olha que loucura. Olha o sentido de um diácono. Estão comigo ou não? Quem está aí? Servir por própria vontade, servir, perfeito? Essa é a parte mais importante. Então, por isso que quando você pega, por exemplo, assim, ó, ministério vem da palavra diaconia. Então, todos os ministérios que existem dentro de uma igreja local é uma diaconia, é um serviço. Por isso que todos eles têm que ser reconhecidos. Não existe ministério de mídias na Bíblia. Você está entendendo? E nem ministério de louvor, gente. Mas esse serviço que nós prestamos ao Senhor, áudio, vídeo, entendeu? Esse ministério que nós prestamos ao Senhor é uma diaconia. É uma das facetas da diaconia. Olha que legal. Vocês estão conseguindo entender isso aqui?
Agora, Wagner, tem, assim, real sentido da palavra diaconia? Tem. Pega a sua Bíblia Sagrada bem rapidinho, tá? Você vai abrir Atos 6:2, por favor. Guga, vê se você consegue trocar esse fundo pra mim, fazer um favor. Tá muito velório isso aí, pelo amor de Deus. Eu tô com sangue no olho aqui. Eu tô literalmente, meu irmão, com sangue no olho. Quem já tá aprendendo alguma coisa aí, diga eu. Só faltou alguém diminuir o ar-condicionado, igual eu pedi, aumentar o spray dele. Fazer um favor, senão vocês vão derreter o irmão aqui. Isso, põe um 18, só por enquanto. Vocês sentirem frio, vocês prometem? Vocês dão um sinalzinho assim para não congelar vocês? Uau, Deus abençoe. Te amo. Quem quer ver um diácono de natureza que nasceu para servir? Desde criança. Foi quem me trouxe um copo de água hoje aqui. Quem é? E o mais legal é que na Bíblia, qual que é o primeiro diácono a ser chamado? Louco, né? Embora o nome dele dá uma pronúncia um pouquinho diferente, mas a ideia é essa. Tremendo, né? Quem abriu Atos 6:2? Lê vocês primeiro, depois eu queria alguém com o microfone na mão lendo isso aí bem rápido, tá? Tá clareando a cabeça, gente? Tá ou não tá? Eu quero só desfazer alguns pensamentinhos aqui que eu tô sentindo que tá vindo aqui dentro. Eu sei que eles não são da minha alma. Wagner, você não podia ser um pouco mais tranquilo? Não. Não podia estar com uma expressãozinha mais gostosa? Não também. Tá na hora de vocês levarem as coisas a sério do jeito que tem que levar, tá? As pressões que eu sinto, elas não vêm sorrindo e nem adocicadamente, tá? Elas não vêm. Atos 6:2 está escrito o quê, meus amores? Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto para nós que abandonemos a palavra de Deus para diaconia. É isso que é no grego. Atos 6:2, pastora. Sirvamos às mesas. São duas expressões aí, tá? É a expressão diaconia. Eu vou ler em português para nenhum pastor me perseguir depois. Estou lendo em português, tá? I'm living in Brazil. Eu moro aqui, ó. How can I say eu nasci no Brasil? I was born in Brazil. Okay. Então, ó, pra vocês verem, ó. Diaconei, ó, trapazais. Isso aqui é português, tem nada com grego aqui não. Essas duas expressõezinhas significam para servir mesas, tá? Então, Wagner, como você gosta de usar uma palavrinha chave para diaconia, tá aqui, ó. E mesa é lugar de aliança, tá? Mesa é lugar de restauração. Me arrepiei tudo aqui, Jesus. Mesa é lugar de aliança, mesa é lugar de restauração, mesa é lugar de salvação. Eita, Jesus, isso aqui é forte. Olha Jesus falando aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu vou aí dentro ceiar com você. Na onde? É no ar, é no chão? Não, meu filho, é na mesa do seu coração. Entendeu como é que o negócio é forte? Ah, gente, que Deus permita que você nunca mais olhe pro diácono como um pobre coitado que fica dando pai do seu povo na porta, gente. Diácono é coisa tremenda, gente, pelo amor de Deus. E que eu não atrapalhe Deus de trazer a verdade toda disso, tá?
Então, a palavra que traz o verdadeiro sentido para a diaconia, se eu for pegar uma palavrinha específica, essa aqui, ó, Atos 6:2, a parte B, finalzinho da parte B, para servir mesas. Ó, não é para servir a mesa, é para servir mesas. Levante a mão direita e diga: o diácono vai servir a mesa do meu coração, para eu me alimentar com Jesus. Está vendo o papel do diácono? O diácono vai ajudar você a organizar uma mesa para Jesus entrar dentro da porta e comer com você e cear com você. Olha onde vai parar isso aqui, gente, que loucura. Vocês estão vendo ou não? Coisa mais linda do mundo, meu Jesus. Opa, pode perguntar. O cara de diácono, título, ele é um serviço, ele é uma ação. Nunca foi título, nunca vai ser. Nós vamos desconstruir essas parafernadas da cabeça da gente. Diácono não é título, presbítero não é título, pastor não é título, bispo não é título, profeta não é título, nada disso é título. Cara, você tem que tirar essa cabeça. Não, autoridade eclesiástica. Tira essa expressão autoridade eclesiástica, não tem nada a ver, gente. Quer ver uma coisa? O diácono não é menor que o bispo. As pessoas criaram que o bispo é o cara. Não é, gente, não é. Como o apóstolo não é maior do que o pastor, mas ele é colocado num ambiente de responsabilidade maior. Entenderam? E é o único que é colocado com a responsabilidade maior, cara. Os demais não têm essa diferenciação. Vocês estão conseguindo entender? Então não tem essa ideia de título, gente. Pelo amor de Deus, já desfaz isso no coração de vocês o mais rápido possível. Você vai fazer igual o nosso mano Joab, nós falamos da tinta, ele é escuro, nunca vi. É desse jeito, assim, é para dar um delete, é na hora. Estão comigo ou não? Eu sei que alguns não entenderam que não estava aqui ontem, mas enfim. É isso. Esse é o plano que você tem que entender, tá? Não existe isso. Você vai chamar a diaconia como ofício. Pronto. Ai, Jesus, tem tanta coisa. Se eu deixar alguma coisa para trás, que você perdoe eu. Olha que delícia, você só vai falar o que eu quero que saia. Então vamos para cima. 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 8 ao 14. Os nossos diáconos tiveram acesso a esse texto, até um estudo pessoal que eu fiz com eles. Eu vou dar um conselhinho para vocês, tá? Era só um resuminho. Agora nós vamos quebrar aqui tudo. Primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu diácono Timóteo, do capítulo 3, vamos do 1, tá, ao 16, mas a parte áurea é do 8 ao 14, ao 14. Espírito Santo, peraí, peraí. Ah, tá, desculpa, tá certo. Tá, glória de Deus. Eu vou levar esse mic para as agendas também. Capítulo 3, versículo 1. Quem for achando, diga aleluia. Fiel é esta palavra. Eu quero que alguém lê para mim, por favor. Vamos lá. Pega alguém o microfone e lê para nós aí, com a voz de trovão. Não, a voz de trovão que eu estou falando é falar bem, só isso. Lê desenroladinho. Pode ir, nosso diácono, vai. Lê do versículo 1 até na frente. Só que vai lendo, lê explanando no quesito assim, ó. Fiel é essa palavra, não academicamente. Fiel é essa palavra, seja alguém o episcopado. Não, sabe aquela... Não. Lê ela como que alguém está te ouvindo. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa,
criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Calma, agora segura que a gente vai entrar do 8 para frente. Reparou que isso aqui é só o bispo. Então, presta atenção para você ver que é uma coisa que os líderes locais precisam aprender. Vai chegar uma hora que o trabalho vai começar a crescer demais. E esse líder local vai começar a cuidar de outros líderes ali dentro. Ele meio que vai ser colocado já quase que numa posição de um bispo. Quando que o ministério começa a ser solidificado e estruturado dentro de um lugar? Quando esse líder local, ele começa a entender que ele vai precisar criar os filhos sob disciplina. O bispo aqui dentro não tem filhos que estão no evangelho. Tem filhos que vivem como cristãos de verdade. Eles têm boa fama. A cidade fala bem deles. Vocês estão conseguindo entender como é que é o negócio? Peraí, isso aqui é muito forte, gente, pelo amor de Deus. Eu sei que não é esse assunto da agora. Eu não quero gastar tempo sobre isso, que o tempo nosso é precioso. Mas cada uma dessas características que estão aqui dentro, o próprio Espírito Santo vai começar a convidar esse líder a viver. Porque ele está sendo colocado como um coordenador, um supervisor de uma igreja local. Quem me entende? E é o grande conflito que acontece com os líderes no dia de hoje. O ministério começa a crescer, mas ele para de crescer. Porque ele esquece que para ele viver a promessa que Deus o chamou para viver, ele precisa permitir que o próprio Deus desenvolva dentro dele um funil mais apertado, entendeu? Uma estrada mais apertadinha e mais baixinha, que mais pedaços dele de excesso sejam removidos, e que a tesoura de poda chegue mesmo sobre ele, que ele lute para melhorar o casamento, para fazer com que os filhos vivam melhor. Porque Deus não vai conseguir cumprir localmente o que Ele prometeu para ele se ele continuar com aquela vida dele mais leve, mais tranquila. Quem está comigo? Repete comigo: como líder, eu não posso viver como quem é liderado. Eu vou dizer de novo: como um líder, como uma autoridade no reino, eu não posso viver como qualquer outro cristão que não tem responsabilidade e consciência do para que foi chamado. Às vezes você fala: nossa, mas parece que de mim é mais cobrado. Seja bem-vindo. Você está sendo chamado para viver o que tem que viver. Você quer? É isso que você tem que entender. Olha para quem está do seu lado e diga que você não é normal. Por isso que você não pode ter um comportamento igual de todo mundo. Brother Steven. Next. Próximo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra. Ó, pra você ver, ó, os diáconos o quê? Não é só força de expressão. Igualmente. Entenderam ou não? Vai. Homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Ótimo, tá bom, tá maravilhoso. Vou botar você para fazer a Bíblia em áudio, meu filho. Vai ler bem assim lá na esquina. Coisa linda. Lê claro, bem articulado, muito bom. Maravilhoso. Sensacional. Como é que tá aí? Alguém quer fazer alguma pergunta agora, de início já, com tudo que nós já conversamos? O pessoal online também é a mesma coisa, para a gente desenrolar uma parte mais grossa aqui.
microfone, pode pegar. Deixa uns 2 disponíveis aí, fazer um favor. Abre quem quiser aí dentro. O pessoal online já prepara. Quem quiser fazer pergunta, agora é a hora, tá? Nessa primeira fase, pra gente sequenciar pra próxima. Pode ir, meu lindo. Então faz sentido que o apóstolo, ele é o que vai passar mais pressão, mais dores, porque ele tem que ter um pouquinho de tudo? Lembrando que desse lado de cá, não é que é diferente, tá? Mas no meu ponto de vista, pode ser que até o final da escola eu mude. Quem me entendeu, diga amém. No meu ponto de vista hoje, eu não sou hipócrita, tá, gente? A exigência para esse grupo aqui é maior do que para esse grupo aqui, ó. Tá? Embora o apóstolo Paulo mostrou muito mais como é a conduta de quem está aqui do que quem está aqui. Por exemplo, quem está aqui foi chamado, já era. Entendeu? Agora quem está do lado de cá escolhe. Agora já que escolheu virar homem, mulher e vive. Entendeu como é que é? Então assim, vamos botar uma linha aqui assim agora por enquanto. E vamos deixar o apóstolo para lá e vamos ficar só com o bispo, o presbítero e o diácono. Entendeu? Porque aí vai ficar mais fácil de você entender. Perfeito? Bora lá, gente. Eu quero só ver a tela, mas primeiro eu tenho que dar um beijinho do meu pai para disfarçar. Aleluia. Pronto, agora vai, pequenininho. Bora. Quem mais, gente? Bora, mais alguma pergunta? De tudo que a gente já falou até agora. Então, assim, é o presbítero, o bispo, presbítero, mas o bispo é quem que é o líder neófito? Quem sabe o que significa neófito? Quem não sabe o que significa neófito, levanta a mão. Ó, pra você como é que é importante. Eu explico isso para meus filhos em casa, tá? Às vezes você não consegue entender o texto porque você não sabe o significado. Meu filho, pai, como é que eu vou fazer o resumo? Eu tenho, pai, pelo amor de Deus. Calma, cara. Primeiro ponto para uma interpretação de texto simples, tá? Você vai ler o texto. Isso aqui não é técnica não, gente. Isso aqui é lógica. Isso que eu aprendi com Deus. Não aprendi com curso de teologia, com nada. Isso que eu aprendi com o Espírito Santo. Eu só estou compartilhando para vocês o que ele me ensinou. Ele falou, Wagner, lê o texto. Tem alguma palavra que você não sabe o que significa? Eu perguntava para ele e ele me dava o significado. Se você não tem dificuldade, olha no dicionário. Tá tudo bem. Perfeito? Olha o significado daquela palavra. De começo você vai usar o dicionário português mesmo, não tem problema. Mas o correto é o dicionário bíblico, tá? Olha o dicionário, você vai ler lá, neófito. Se você não sabe o que é neófito, aí vai dar um probleminha. Por que vai dar um problema? Não vai fazer sentido o texto para você. Entendeu? Agora que você viu cada palavrinha pautada separada, você lê de novo, que aí o texto vai fazer sentido e vai montar dentro de você. Neófito significa primário, novato. Neófito significa alguém que acabou de começar. Por isso que você não pode chegar aqui dentro da R e querer viver tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não vou deixar. Wagner, mas você está contra mim? Não, pelo contrário, eu estou te protegendo. Quem me entendeu, diga amém. Porque se você, presta atenção, você como neófito começar a exercer muitas coisas, você vai entrar na soberba de Satanás. Você vai sentir que você tem muito poder na sua mão e não vai ser bom para você. Você vai se arrebentar. Quem está comigo? Amém? Pronto, essa é a parte neófita. Vai lá, Estevam. Neófito é o presbítero. Tá, novo na fé, mas assim, o bispo, ele é um presbítero experimentado. Ele é o presbítero já na posição que está vivendo em cada uma das suas características certinho. Logo, será que seria natural um diácono experimental se tornar um presbítero também? Ou não tem nada a ver? Olha, o diácono, ele pode mudar, né? Ele pode mudar, por exemplo, a gente pega o Filipe da vida e o próprio Estevão. Eles eram diáconos. Aí depois a Bíblia já chama... Peraí, deixa eu ver se foi Filipe ou Estevão. Deu um branco aqui, peraí, gente, 2 minutos. Filipe em Atos 21:8. Filipe já é mais tarde designado o evangelista. Por quê, gente? Estevão e Filipe eram 2 pessoas que começaram ali em Atos 6:2 servindo as mesas,
mas a hora que você menos se depara com eles, ele já está servindo não só a mesa de comida fixa, que você já vai entender o porquê que ele servia as mesas daqui a pouco, e ele já passa a servir o evangelho como palavra para os outros. Estevão já estava lá, filho, para ser apedrejado já pelas pessoas, o povo tudo em cima dele, querendo respostas dele, e sinais inacreditáveis que só acontecia com os apóstolos, começaram a acontecer com Filipe e Estevão. Tanto que Filipe começa a ser chamado de o evangelista. Olha que legal. Entenderam? Então isso é importante. Aí agora eu tenho que juntar as duas paredinhas aqui de novo. Mas um diácono com certeza pode, com o passar do tempo, vivendo uma vida coerente, começar a ser transitado por um presbítero da vida e até o bispo. É dali que vem. Porque o primeiro lugar onde você vai experimentar alguém para ver se ele pode estar ali ou não, é ali. Por causa do DN, você falou, você vai ser experimentado, você precisa passar pela diaconia primeiro para ser, entendeu? Na realidade, nós já começamos a botar ele no fogo antes da diaconia. Entendeu? A gente já pôs ele no fogo. Quando fala de experimentar, gente, não é colocá-lo em tentações. Não tem nada a ver. A Bíblia não explica nem às claras como é que é isso experimentar. Mas tem a ver com dar responsabilidade, tem a ver com fazer testes com essa pessoa, como que ela se comporta diante de pressão, como que ela se comporta diante das circunstâncias. Isso é experimentar. Entenderam ou não? Perfeito? Quem mais? Eu quem? Joabe, pode ir. Luizinho Verdinha. Bom. Pronto. O que eu ia perguntar tem a ver com a segunda parte que o Estevão falou, que é a parte de ser primeiro provados, que está no versículo 10. Experimentado e provado é a mesma coisa. Mesma coisa? Não muda nada. Não, a palavra provar, a palavra provar, tentar, experimentar, traz o mesmo, e tentar, tem a mesma coisa. Ver se essa pessoa está indo de acordo com o modelo, de como deveria ser. Então assim, nós não podemos praticar um erro gravíssimo que os pastores fazem hoje, na posição de bispos da igreja. Eu preciso de alguém para limpar as cadeiras, deixa eu ungir um casal de diáconos. Eu preciso de pessoas para ajudar a organizar as pessoas, e como diácono é servir, deixa eu ungir mais um casal de diáconos. O corpo está muito grande, eu preciso de gente para ajudar, gente para eu comandar, deixa eu ungir os diáconos. Isso é um erro gravíssimo, meu irmão. E você que é pastor que está me assistindo, não me faça uma besteira desse tamanho. Pastora, microfone, tá linda? Microfone pra pastora ali, gente. Isso, vai lá, pastora. Ou então era muito comum na igreja anunciar que... A voz dela não tá saindo. Pode falar, pastora. Eu via muito nas igrejas, então fala assim, nós estamos precisando de diáconos. Se você sentir no coração, nós precisamos... Isso é um absurdo, Jamais. tá? Deixa eu explicar pra vocês, A seleção dos primeiros 7 diáconos, embora a Bíblia não venha comentando, por exemplo, no capítulo 6, você vê 2 palavras no grego, que é diaconia, tá? Da raiz, tá? Diaconia, que é utilizada ali. Ela é utilizada ali com outras palavras, depois traduzida como diácono, ou servir, ministério assim, para trás do capítulo 6. O que acontece? Houve uma necessidade das mulheres helenitas ali. E por essa necessidade, os apóstolos deram fizeram uma reunião e falaram, gente, não é justo a gente ter que parar com o ministério da palavra e a dedicação da oração, tá? Para começar a servir as mesas. Então levantem aí 7 homens cheios, e por aí vai as outras coisas que agora eu não vou falar não. Para poder praticar isso, para poder suprir essa necessidade. Então a necessidade traz o convite de encontrarmos diáconos. Isso não é errado, tá? Só para ficar claro, isso não é errado. O que é errado, nós começarmos a sair colocando pessoas como diáconos sem nem ver se elas estão prontas para isso, preparadas para isso, treinadas para isso e realmente querem viver isso. A maioria dos diáconos do dia de hoje não sabe nem o porquê são e nem o pra que são e nem qual é a falta do que eles têm de fazer. Entenderam ou não?
Quer ver uma coisa? A igreja local precisa de comida. Quem que se preocupa com isso? E normalmente fica para assistência social. Ou então para o pastor correr atrás do negócio desse. Conseguiu entender, pastora? E outra coisa sobre essa questão. A voz dela, tá ligado o microfone, pastora? Dá só uma olhadinha. Tá ligado? Então, Fala bem pertinho da boca. e essa questão do pastor, que geralmente se faz um curso de teologia das igrejas. Alguém que quer ser pastor tem que fazer um curso de teologia para ser pastor. Não, E essa questão do chamado, né? não. Pastor, a pessoa nasce. Não existe essa. É um erro que tem acontecido. Pessoas têm se encontrado com a gente no dia de hoje nesse formato. Elas fazem um curso com alguém. É mais ou menos assim, ó, elas pagam dinheiro para fazer aquele curso. Fazem o curso com a promessa de ser ungido a pastor. Eu tô recebendo pastores aqui assim. A vontade que dá é falar para o irmão, joga isso fora. Será que você é pastor realmente? A pessoa não gosta de ouvir pessoas. Ela não tem característica de pastor. Tem gente ungida apóstolo que não é apóstolo. Não é, gente. Não é. Literalmente não é. Tem gente que é ungida pastor, mas não é pastor. Não tem a menor característica de um pastor. E essa questão do chamado, a pessoa já nasce. Bem pertinho. Chamado. Sim. A pessoa já nasce. Sim. E os Sim. ofícios. O ofício, que é o que você está dizendo, ela já nasce com isso. Tá? Ela já nasce. Pode falar, amada, aqui, olha. Ela já nasce com o ofício. Ela nasce. Nós só reconhecemos. O meu papel aqui é reconhecer eles. Que é uma das características também do líder, não só do apóstolo. Mais alguma pergunta, gente? Bora, Guga. O pessoal online também eu quero ouvir eles, tá? Pode falar. Tá saindo. Cadê o meu mesário, Jesus? Pra onde ele foi? Aí. Eu queria saber só se existe. Vai piorar. Já vai arrumar pra você. Pode falar. Na época da igreja, talvez seja uma pergunta meio idiota, mas eu queria saber se existe alguma linha hierárquica, porque o Victor falou que um diácono ele pode se tornar, e nunca foi falado abertamente assim, mas quando eu era na igreja, na religião, eu sempre eu acho que eu percebi assim que para uma pessoa chegar a ser pastor, primeiro tem que ser diácono, depois ser presbítero. Não, obreiro, né? Obreiro, isso, diácono. obreiro, diácono. E aí É eu a quero carreira da fé. Isso, aí eu quero Isso. saber se existe essa linha hierárquica. Olha, Guga, eu nunca vou me comportar como verdade absoluta. Mas quanto mais eu tenho estudado a palavra de Deus no Espírito Santo e respeitando, tá? Como eu estou conversando com líderes aqui dentro, quanto mais eu tenho estudado a palavra de Deus no Espírito Santo, respeitando exegese crítica, fundamentação dos originais das línguas maternas bíblicas, respeitando o grego, koiné, não clássico, junção de ático com jônico, hebraico que nós temos acesso, que não é o quadrático, que é o código Leningrado B19 com acentuação massorética, junto com a Septuaginta, toda a sua infraestrutura gramatical e sentido dos originais no hebraico e no grego, respeitando toda a infraestrutura teológica, física e científica. Desculpa eu ter que falar isso tudo, mas hoje eu me sinto na obrigação de falar isso. Respeitando os verdadeiros sentidos da palavra. Não é a minha axelologia, o que eu penso, o que eu acho, é o que está escrito. E na língua matriz, fundamental, na língua original ali, que realmente foi. Mas eu estou chegando à conclusão absoluta, porque concluído já está dentro de mim. Não existe nível eclesiástico. Não existe. Não existe, cara. O apóstolo não é maior do que o mestre. Não é maior do que o evangelista. São funções. São ferramentas específicas. O motor não é melhor que o câmbio não é melhor que o motor, mas os dois juntos funcionam, um dando melhor no outro. Você consegue entender? A mesma coisa no corpo local. Mas como o ser humano gosta, gente, pensa se o ser humano gosta
O ser humano, ele gosta de ser, irmão. O ser humano, ele gosta de título. Ele gosta de ser o top das galaxias. Você quer ver uma coisa que está acontecendo no dia de hoje? O cara tem que ser obreiro. Eu ainda estou procurando aonde está esse obreiro aqui na Bíblia. Porque a Bíblia chama de obreiro todos. Todo mundo. Você entende? Eu estou procurando esse obreiro individual, como que num papel de um diácono, que até hoje não achei. Uma hora, quem sabe, eu consigo achar, né? E se algum líder puder me ajudar, que estiver participando junto com a gente, por favor, me ajude. Porque eu não encontrei ainda essa referência e não estou debochando, tá? Estou falando, quando for deboche, você olha na minha cara, você vai ver o que eu estou fazendo. Eu não costumo fazer quando estou falando de assunto sério. Então a pessoa, ela começava como auxiliar, né? Participante como membro, então ele tinha que frequentador da igreja. Aí daí então ele batizava nas águas, que a irmã vai chegar lá, isso aí. Aí depois que ele batizava nas águas, ele começava a vida de autoridade dele como cooperador. Aí depois ele caminha mais um pouco e virava um obreiro. Aí depois ele é ungido a diácono. Aí alguns já eram diácono direto. E depois de diácono, ele era ungido a presbítero ou evangelista. Aí vinha um rango maior, né? Um nível maior de autoridade. Aí ele virava um pastor. Aí depois ele não podia ser o pastor presidente, porque esse aí é outro nível, irmão. Esse é o nível mais. Agora eu estou debochando, porque o povo quer pegar o CNPJ e fazer o CNPJ virar bíblico. Você entende? Aí o pastor presidente, que detalhe, pra você ser pastor presidente é só abrir um CNPJ falando que você é pastor de uma igreja. Você já é pastor. A sociedade já te reconhece como pastor. Diante dos homens, diante de Deus não, tá? Aí depois disso, o que acontece? Todo esse povo tem que estar debaixo do pastor. Aí começou as unções relacionadas a bispo. Aí o bispo, ele é o líder maior do que os pastores. Mas o presbítero, esse que é loucura, ele é menor, entendeu? Do que o pastor. Então, antes de se tornar pastor, você virava um presbítero, que era a preparação para você virar um pastor. Tô falando bobeira, gente? Aí você tinha outros níveis, né? E agora começou a unção aos apóstolos. E o que não falta, todo mundo agora é apóstolo, gente. Impressionante, por quê? Porque como está lotado de pastor e eu preciso de um nível maior, então vocês são pastores, continuem agora, eu vou virar apóstolo. E agora como é que vai fazer a hora que todo mundo for apóstolo? Vão te ungir a serafim? Querubim? Carruagem de fogo? Como é que vai ser? Você está entendendo? Essa necessidade por poder humana está destruindo a palavra de Deus, gente. Está acabando com o evangelho. Quem está comigo, diga amém. E isso precisa acabar o mais rápido possível. Estão entendendo? Então, respondendo sua pergunta, Guga, no meu ponto de vista hoje, humildemente chamando a responsabilidade para mim, eu não vou bater o assunto totalitário hoje na primeira reunião, mas eu prometo que eu me posiciono até a última reunião das autoridades. Prometo para vocês. Mas na minha ótica hoje, e nos anos que eu tenho de estudar, não, meu irmão. Existe grau de responsabilidade. Por exemplo, os diáconos não têm a incumbência de ministrar, como os bispos têm. Você está entendendo? Isso é importante. Mas a Bíblia fala que os diáconos têm sim esse ministério da palavra. Olha que loucura. Mas não são obrigados a viverem isso. Entenderam ou não? Tem o Gregor, tem o Antônio e tem o pessoal online que quer perguntar aqui, gente. Não importa se a pergunta pode ser desde o começo da administração até agora, tá? Então, ao meu ponto de vista, não tem. Pode falar, meu lindo. Sim, mano. Nesse aspecto, eu acredito que eu não entendo um pouco da onde vem essa estrutura de diácono, bispo, essas coisas. Eu não sei se busca um pouco do Antigo Testamento, que vem do sacerdócio, dos profetas e coisa, mas eu acredito que, entendendo um pouco mais assim, no Espírito Santo, eu acredito que não existe hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Não. É um negócio que um busca o melhor, o amor e respeito para que tudo venha a se cumprir ou se fazer da maneira mais clara e pura possível. Melhora o microfone dele para mim, por favor. Tá muito xoxo, eu não tô conseguindo entender ele direito, tá baixo. E ele fala bem. Então é o microfone. Aí no aspecto que eu entendi, um pouco dessa estrutura, eles pegam características do próprio Cristo e aí eles aplicam nas pessoas, porque da mesma forma que os discípulos andavam, eles falavam os cristãos, os pequenos cristos. Aí essas características foram sendo aplicadas na igreja, certo?
as pessoas elas acham métodos para tentar Transformar isso aí em níveis de autoridade. para mim tentar ficar mais claro. Não, peraí, se eu colocar um objetivo que o bispo é um meu objetivo, então se eu sou evangelista, eu aos poucos vou galgando aquilo Até me... lá. Isso. Fica fácil de entender assim. Isso. Só que da maneira que eu estou explicando agora é como a gente está numa estrutura totalmente caída, né? Não faz sentido. Completa, biblicamente, porque assim não dá para sustentar, meu irmão. O que acontece? Na posição que eu tô hoje, eu acabo arrumando problema com um monte de líder, por quê? Porque, irmão, eu não vou deixar de perguntar para pessoas. Eu respeito as gerações passadas, entendeu? E hoje, com quase 40 anos, eu continuo escutando as mesmas coisas que eu escutava antes. Daqui a pouco eu vou estar com 50 anos, eles vão falar o quê? Que eu sou menino ainda? Você entende? Quando eu estava com os meus 21 anos, eu era menino. E agora com quase 40, eu continuo sendo, será? 16 anos de ministério, 5 filhos, casado e continuo sendo menino, será? Não, cara, o evangelho não vai mudar, entendeu, Antônio? E não dá para sustentar. E a minha pergunta é, da onde eles tiram isso? Mano, quando a gente vai estudar teologia um pouco mais profundo, tem o livro dos pais da igreja, olha que loucura. Tem muita literatura doida, entende? E esse contato humanizado com a palavra de Deus foi trazendo ao longo da história, vindo até da igreja católica, essa conotativa de autoridade que um tem que é maior que o outro. Então isso meio que foi passado não por palavras só, mas por chegou o bispo, ele é diácono, sabe? Foi meio que transferido assim, meio que nessa pegada. E aos poucos as pessoas foram almejando o episcopado. Só que na cabeça delas era ser um bispo e não servir. Aí a pessoa começou a olhar para aquilo como um título, como uma autoridade. Porque pensa, o cara é bispo e pega o microfone. O cara é bispo e fala e as pessoas ouvem. O cara é bispo e... Peraí, gente. O cara não é dado a vinho, marido de uma mulher só, temente a Deus, de boa fama. Os filhos é crente, o cara tem caráter. Ele é um cara de uma palavra só que não vai e volta. Você está entendendo para onde vai parar? Quando você começa a olhar a estrutura do bispo, que eu já estou quase pregando ela aqui. Quando você está vendo a estrutura do bispo real, como alguém que, entendeu? Que é responsável, você vai ver que não tem nada a ver com a autoridade, gente. O seu filho vai ter muita facilidade de te ouvir quando você é alguém que cuida, protege, serve, vive. Tem reações crentes, ações cristãs e prega o que vive. Você entende? Vai muito além. Então assim, Antônio, é uma estrutura caída, irmão. Do jeito que você está dizendo. É uma estrutura caída que não tem como sustentar. E se Jesus precisou esperar até os 33 anos para pregar, eu já passei dos meus 33 faz muito tempo. Meu irmão, infelizmente, essa verdade tem que ser pregada. Isso é real. Não tem como fugir disso aqui, gente. Não tem como. Não dá mais para continuar sustentando essa ideia desses níveis eclesiásticos. Não, gente. É responsabilidade. O bispo não é... Eu acho que Deus é tão fiel, cara. O bispo não é maior do que ninguém ali dentro. Tanto que ele é facilmente associado com os diáconos, cara. A palavra grega é semelhante aos sentidos o mesmo. Você está entendendo? Tanto que a conotativa bíblica traz de igual forma os diáconos. Você está entendendo? Então esse é o ponto, meu irmão. É agora regar sua mente. E todo mundo que está ouvindo aqui dentro, com essa boa consciência. Não tem esses níveis aqui dentro da Bíblia Sagrada. Jesus não colocou eles desse jeito. Na Trindade, como você falou, tirando a palavra Trindade, nesse ser tricotômico, Jesus deixa claro que o Pai é maior. Mas quando Jesus fala que o Pai é maior, Ele não está criando separação entre Ele e o Pai. Porque se Ele fizer isso, Ele destrói a palavra. Entendeu? Ele destrói completamente. Ele arrebenta o princípio tricotômico do ser Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? O fato dele usar a expressão maior, ele não está criando nivelamento das questões. E aqui, se a gente for explicar isso aqui, não vamos gastar muito tempo. Mas deu para entender mais ou menos, né? Quem mais, gente? Deixa eu escutar agora o pessoal de fora aqui. Abre ele para mim aqui, Guga, por favor. Eu já te conheço, tá, meu lindo? Mas o pessoal também precisa te conhecer.
E eu preciso que você fale seu nome, a cidade de onde você é e sua pergunta, tá, meu lindo? Isso, precisa só, como é que é? Liberar o microfone, é isso? Tem um botãozinho de microfone, fica onde? Isso, olha lá. Agora tá vindo? Maravilha. Tem que tirar o efeito, por favor, abaixar, tá, Odak? Vamos lá. Boa noite, Wagner. Boa noite, meu lindo. Seu nome? Meu nome é Claudinei, sou da Bahia. Eu fiz uma pergunta aí no chat. Ótimo. É o seguinte, no caso, o meu ofício hoje é de mestre. Durante a nossa caminhada como cristão, pode ser ativado outro ministério ou só você já nasce com esse ministério e você não vai alcançar outro ministério como profeta, evangelista, pastor, ou você só vai ficar com esse ministério? Não sei se você entendeu. Eu entendi sua pergunta e é uma pergunta muito interessante para responder. Gostei muito dela. E por mais que algumas pessoas não levantaram essa pergunta aqui, vai ser interessante para elas. Olha como é simples de ter a resposta. Se eu nasço com isso, já subsentende que eu não conquisto isso. Olha o que faço. Entendeu? Então, quando você encontra com a sua identidade, entende para que você nasceu, seu propósito de vida, seu dom de governo, seu ofício ministerial, você não precisa ficar correndo atrás de outras coisas. Porque se você corre atrás de outras coisas, você está fugindo da sua identidade. Aí vai acontecer o que acontece com a maioria das pessoas. É alguém que nasceu para ser pastor, lutando para ser apóstolo. Não dá certo, irmão. Você está entendendo? A pessoa não consegue fluir porque ela está querendo viver num ambiente onde ela não nasceu para estar. Põe o peixe para voar e o passarinho para nadar para você ver o que acontece. Você está infringindo o princípio do porquê e para que nasceu. Você entendeu como é que é? Então, sim. Wagner, eu posso descobrir no meio da caminhada que eu tenho outro ofício? Opa, você pode. Descobrir que você tem um outro, sim. Como eu disse, João era apóstolo. Desculpa, o apóstolo Paulo era apóstolo e mestre. Fechou, sem problema nenhum. Então, você pode descobrir um outro ofício no meio disso tudo? Com certeza. Agora, desenvolver um ofício, brigar para ser uma coisa que você acha legal, entendeu? Eu queria ser, não, meu irmão, o que Deus te fez nascer. A igreja tem que ganhar maturidade para parar de querer ser o que não nasceu, entendeu? Busca na sua fonte, chamado pai, com a identidade de pai, o para que você nasceu, quais são os seus ofícios. Saindo de dentro dele, quem é você, isso você vive. Eu vou até confrontar um pedaço. Como é que você sabe que você é mestre? Assim. Eu orava a Deus, pedi que me confirmasse. Depois de orar, fui a um culto e um pastor foi e revelou, falou para mim, sim, que eu tinha esse ofício de mestre. Tá, agora vamos lá. Presta atenção que eu não estou desfazendo nada do que você disse, tá? Certo, nada, tá? Se a gente tivesse numa outra escola, eu não ia te confrontar, não. Eu ia só responder a sua pergunta. Mas como você está numa escola de autoridades e líderes, meu irmão, aqui vocês não passam livre aqui de jeito nenhum. Então, escute, ó. É muito importante você ter confirmações de Deus através de homens. Mas confirmações sempre vão ser confirmações. E para ser confirmação, tem que vir de uma afirmação. Você tem que ter uma afirmativa da fonte. Aí a fonte pode usar pessoas para confirmar dentro de você. Pegou aí a jogada do negócio? Se você não tiver uma experiência direta com Deus, presta atenção, para Ele afirmar a você que você é um mestre, então você não é. Então isso aqui é muito importante, que você vá à fonte, e a fonte mostre a sua identidade. Eu vou te dar, aproveitando que você é o primeiro da noite aqui, eu vou dar um pouquinho mais de resposta para você. Eu acreditava que eu tinha nascido para isso, isso, aquilo. E eu fui andando naquela frequência, durante alguns anos. Até o dia que eu tive um encontro com a fonte falou, não, Wagner, esse é um sofismo pessoal seu. Você acredita nisso? Não, você não nasceu para isso, você não é isso. Você nasceu para isso aqui e isso aqui. Mudou completamente o curso do ministério que eu sirvo para Ele e da vida que eu vivo nele. Você entendeu? É o encontro com a fonte que você se identifica. Então hoje, gente, presta atenção nisso. Parar e dizer eu sou,
tem que vir de uma afirmativa, não de uma confirmação. Os profetas vão confirmar aquilo que Deus já vos tem dito. Juntando alguns versículos aqui, um com o outro, para ficar mais fácil. Amém, meu irmão? Amém. Respondeu? Estou aqui para te Muito obrigado. servir com todo o amor do mundo. Se tiver mais perguntas, a gente responde com amor. Tem mais alguém online? Só isso. Fechou? Maravilha. Nós temos mais um aqui, né? Gregory, quem mais? Hoje nós vamos finalizar, tá, gente? Passamos até do horário aqui já. Nós vamos finalizar assim com as perguntas. E essa parte da diaconia, nós vamos ter que fazer mais uma reunião. Eu não vou conseguir terminar num dia só, de jeito nenhum. Bora lá. Boa noite, Wagner. Boa noite. Só para confirmar que eu já vi várias respostas que praticamente já respondeu. Meio que respondeu. Isso. Então, assim, o ofício não seria apenas treinamento? Tem que vir da natureza da pessoa já? Não, o treinamento serve para você se preparar naquilo que você nasceu. Entendeu? A gente treina a pessoa naquilo que ela nasceu. Sim. O meu papel apostólico hoje é treinar você no que você nasceu. Entendeu? Você tem muitas características, irmão. Eu consigo ver muitas características dentro de você que eu ainda não vou te falar. Não posso te falar ainda por enquanto, senão eu vou estragar o projeto de Deus. Porque se eu falar as características que você tem, eu vou te atrapalhar de continuar exercendo o seu ofício. Entendeu? Mas é aí que vem. Você precisa ter um contato com a fonte para você saber o que você é. A ótica apostólica facilita a gente a se identificar. Cada uma das pessoas, elas vão soltando esses sinais. Por exemplo, você encontra com pastores que não gostam de gastar tempo conversando com as outras pessoas. Não faz o menor sentido, gente. Você já encontrou com algum peixe parado no canto do lago, falando, quero nadar, mas não, coisa chata. Você está entendendo? Você já chegou na Ercílio Luz ali na ponte, um passarinho querendo pular lá de cima, você fala, o que você está fazendo? Não aguento mais voar. Faz sentido, gente? Pastor gosta de conversar. Pastor gosta de ouvir. Pastor gosta de ajudar. Às vezes o pastor tem treta com a mulher porque ele já está arrancando o dinheiro do aluguel para ajudar o membro. A minha esposa é engraçado, cara, que além dela ter o dom de socorro, bicho do céu, ela passa o dia pensando em alguém e ela se mata às vezes por ela mesma, porque ela ganha oferta e você jura que ela vai usar com as coisas dela. Daqui 3 minutos ela já ajudou uns 30. Amém. São características do ofício dela, gente. Vocês estão conseguindo entender ou não? Então, querendo ou não querendo, a gente destila as nossas características de nascimento. Amém ou não amém? Então, não existe treinamento para ser. Nós treinamos quem nasceu para poder executar e funcionar naquilo. Por isso que essa escola é extremamente importante para vocês. Quem não veio, perdeu. Amém? Vamos ter que encerrar. Deixa eu falar para vocês aqui. A gente acabou que a gente nem entrou no que tinha que entrar, Jesus. Próxima reunião nós vamos falar do versículo 8 até o versículo 13. E vamos esticar até o 16, tá? E nisso nós vamos entrar em Filipenses 1:1, 1 Timóteo, no caso aqui, do 3 em diante, vai até o versículo 16. Romanos 16:1, Atos dos Apóstolos do 6, do 1 ao 6, e Tito 1:6. Amém ou não amém? Só mais uma letrinha rápida, tá? O diácono, ele tem a incumbência de servir os pobres. Isso aqui é um detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Então nós temos muitos outros que nós vamos trazer aqui dentro. O diácono, a função do diácono, cara, para vocês entenderem, ele precisa cuidar das responsabilidades físicas aqui, ó. Amanhã nós vamos iniciar a limpeza das cadeiras. Quem que você acha que vai começar a fazer isso? São eles. Eles que vão ajudar a coordenar, é eles que vão ajudar a limpar, é eles que vão ajudar a servir, são eles que fazem isso. É do diácono catar o telefone, bora gente, vamos limpar esse negócio aqui. É eles que fazem. Eles que movimentam essas águas. Estão conseguindo entender? Uma coisa gostosa do diácono, que se eu terminar assim e falar isso aqui, eu acho que eu vou morrer. O diácono, ele entende que ele é o corpo, faz parte do corpo e a força do motor do corpo.
Isso é gostoso, gente. É a casa dele. Entendeu? É a casa dele. Isso aqui é a casa do meu pai. Bora quebrar tudo, bora limpar, bora arrumar. Vamos cuidar do que é do meu pai. Isso é característica do diácono. E isso sim, para a diaconia, para o bispo e presbitério, para o presbítero, a gente escolhe e se torna. E a gente treina. A gente pode buscar isso daqui, tá? Para os ofícios, não. Ofício você nasce. Amém, gente? Ai, que tristeza. A gente vem com a vontade de conseguir desenrolar tudo no dia, mas é impossível, né? Que o Pai abençoe vocês. Estamos encerrados no nome de Jesus Cristo. Presta atenção. Reunião que vem, o horário vai ser o horário. Se você chegar fora do horário, passar 10, 15, 20 minutos e sem avisar a nossa secretaria, infelizmente você não vai poder entrar, tá? Então, dá um jeito na vida, corre e luta. Por favor, por favor. Hoje nós começamos 30 minutos mais tarde e tivemos que terminar 30 minutos mais tarde, tá bom? Que o Pai abençoe vocês. Pessoal online, orgulhoso de vocês. Queremos tratar vocês como discípulos verdadeiros. Obrigado pelas perguntas, que vocês cresçam e avancem. Caso tenha alguma pergunta ainda, basta gravar ali, que antes de eu sair daqui eu deixo um vídeo gravado no grupo fechado de vocês, tá? Que o Pai os abençoe. Estamos encerrados no nome de Jesus Cristo. E um minutinho antes, quem sabe bater palma assim, ó? Vem nesse ritmo assim, ó. Nessa. Hoje é aniversário do nosso fotógrafo. Ah, glória a Deus. Ei!